dia. Bom dia, vamos esperar a entrar. Olá, bom dia, Beatriz. Já estamos por aqui. Bom dia. Já vou aproveitar, já vou te chamando, Beatriz. Espera aí. Vamos ver se eu consigo já conectar. Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda à nossa live de hoje. Vamos ver aí. Beatriz, eu vejo se eu já vou conseguir te conectar. Ver se chegou para você. Chegou o convite. Já vi que chegou. Só aceitar. Oi, Beatriz. Olá, bom dia. Bom dia. Vou esperar começar melhor. E aí, tá bem a imagem? Você sumiu, voltou. Tá bem a imagem? Você tá me vendo? Aí outra câmera voltou. Vamos agora? Tá bem. Tá bem? Tá me vendo? Sim. Que ótimo, que ótimo. Bom dia. Bom dia, Dada Torres. Bom dia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa live de hoje. Hoje nós vamos falar da importância do acolhimento na infância, né? Vamos falar desse tema que ele é especial e a gente está trazendo ele hoje junto com a nossa campanha do Dia das Mães. E nessa campanha do Dia das Mães a gente vai aproveitar e vai falar dos medos, dos receios, das necessidades das mães. E se ela é mãe, ela tem filhos. Então nós vamos começar a nossa live hoje, né, Beatriz? Falando dos filhos. Sim. Né? E dos muitos medos que essas mães têm de acolher os filhos, do que significa isso. Então, hoje a nossa live ela começa para poder auxiliar essas mães, para poder mostrar para essas mães que muitas vezes chegam achando que estão fazendo tudo errado, que querem fazer tudo diferente. Então, vamos falar um pouquinho. Quem tiver uma pergunta para fazer, fica à vontade, manda a pergunta que a gente vai estar aqui para responder. Eu sou a Débora, quem não me conhece, eu sou a Débora, sou psicóloga na clínica também, a Colhiere, e a gente tem feito um trabalho mais de esgotamento, de fadiga. Eu também vou colocar um pouquinho a importância do descanso aqui. E a Beatriz é a nossa psicóloga, né, infantil, que trabalha direto com as crianças, que vai poder trazer para vocês muitas informações sobre esse acolhimento, né, e sobre o lado das crianças, o que elas mostram, o que elas demonstram. Então, essa é a nossa abordagem de hoje, né, Beatriz? É isso. E aí eu vou falar um pouquinho só do caminho que nós vamos seguir para vocês não ficarem perdidos. Aí eu te libero, Beatriz, pode ser? Fazer uma introdução, né? Isso, só para dizer mais ou menos, mas primeiro se apresenta um pouquinho para eles, Beatriz, que eu acho que eles nunca te viram aqui. Tá. Meu nome é Beatriz, eu trabalho na clínica Colhiere, psicóloga infantil. Cortando, eu acho. Tá ouvindo? Estou ouvindo, mas está cortando. Quem puder nos ajudar, e está cortando para vocês também. Tá falhando também em sua imagem, não sei se você, mas tá meio embaçada. Tá embaçado. Vamos ver se melhora com... Pronto, vamos ver. Tá embaçando mesmo. Vamos tentar. Tá. Mas a voz tá boa, não tá falhando. Perfeito. Não, a sua voz agora tá bem. Então, meu nome é Beatriz, eu sou psicóloga da clínica Colhiere. E como a Débora falou, eu trabalho, né? Sou especializada em infantil. Então, eu trabalho com as crianças ali no manejo de sentimento e emoções, né? Ajudando as mamães também, os responsáveis, a entender um pouquinho como funciona a questão dos sentimentos. Daí, é muito difícil, né? Então, a gente vai trabalhando em conjunto para tentar ir entendendo as crianças. E hoje nós vamos seguir um pouquinho um roteirinho para que vocês possam entender melhor. Então, desde a formação do cérebro, nós vamos começar essa formação do cérebro,
Vamos falar um pouquinho desse desenvolvimento das emoções, que começam lá na infância, mas vocês vão ver que ele vai um longo período da nossa vida, esse desenvolvimento, né? A importância, né, desse papel da mãe, do papel das pessoas responsáveis que estão ali ao lado, né, o quanto isso impacta nessas emoções. Vamos falar um pouquinho desse afeto, vamos falar um pouquinho desse aprendizado, do estresse que é causado nesse momento, né? Vamos falar do descanso, a importância desse descanso para a criança, para o adolescente, para a mãe, né, o quanto é importante um descanso. Né? E aí vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem, como vocês quiserem, para a gente poder depois encerrar, né, a live. Então vamos começar aqui falando um pouquinho do cérebro em si, né, Beatriz? Vamos falar um pouquinho do cérebro, né? Porque é muito comum as pessoas acharem que a criança já nasce com o cérebro pronto. E não é verdade. O cérebro, para vocês terem ideia, ele se desenvolve até 20, 25 anos. Então, quando você é mãe, o que você espera daquela criança que está ali na frente? Muitas vezes você espera a mesma capacidade que nós adultos temos de entender e de resolver as coisas. Então, só para vocês entenderem que esse cérebro, ele cresce conforme o crescimento físico, mas ele também se desenvolve nesse período. Isso significa que o quê? Que uma criança, ela não tem, vamos chamar aqui de ferramentas, uma caixa de ferramentas para lidar com as emoções, pode ser, né, Beatriz? Sim, faz sentido. Né? Ela não tem caixa de ferramentas. Ela vai conquistar essas ferramentas ainda. Então, para a criança, para vocês terem ideia, o cérebro, isso através de estudos científicos, através de ressonância, né? Não é uma coisa que nós estamos fazendo, não, é uma imaginação, não. Foram os estudos científicos, a neurociência que trouxe essa informação para nós. Então, o cérebro, até 2 anos, ele forma as emoções. Então, a criança, até os 2 anos, ela sente as emoções. Mas está muito diferente de lidar com as emoções. Para aprender a lidar com as emoções, ela vai passar num processo até os 20, 25 anos. Então, olha, isso que nós, adultos, muitas vezes não sabemos lidar com aquelas emoções com que a gente tem. Então, imagina a criança. Ela não sabe. E aí, eu tenho certeza que a Beatriz vai pontuar muito isso, porque aquela emoção, ela não sabe nem o que é. E a gente está exigindo dela que ela lide com aquilo. Então, nesse processo de desenvolvimento, o que acontece? A parte frontal, né, o pré-frontal do cérebro, ele não tem o mapeamento, ele não tem as conexões com a parte emocional. É ou não é? Por isso que a criança, é isso ou é aquilo? É preto e branco, né? Sine qua non. É isso ou é aquilo? Ela tem que imaginar. Porque a parte inicial do cérebro, a pré-frontal, não faz as conexões com o emocional. E ao longo, se eu tivesse aqui condições de mostrar num slide para vocês, vocês iriam ver, né, esse desenvolvimento vai acontecendo ao longo dos anos. E quando a gente fala, por exemplo, de um jovem na adolescência, o que acontece nesse cérebro? A parte do cérebro que vai estar com o social, ela começa aos 3 anos, né? Mas lá pelos 11, 12 é que ela vai estar ativa, ou seja, ela está querendo realizar, crescer, se desenvolver na parte social. Por isso eles procuram muitos amigos, por isso eles procuram o externo, né? Além disso, o cérebro, ele é uma esponja total, né? Um filtro, está ali filtrando as experiências e captando as coisas do ambiente. Então, tudo que acontece ao seu redor, na infância e na adolescência, vai estar sendo filtrado. Vai ser a pessoa. Então, a pessoa é as suas experiências cerebrais. Estamos falando aqui de uma questão cerebral. O cérebro, ele começa a ir pelo mesmo caminho. Ele começa a identificar que aquele é o caminho, ele vai por aquele caminho. E se nós não ajudamos as crianças e os adolescentes a terem um mapa maior de sinapses, ele vai escolher sempre aquele caminho. Tudo que ele for ver, ele vai ver a partir daquele caminho. E isso é comprovado, né, nos mapas cerebrais feitos, onde estão essas áreas no cérebro e que vão se pontuando, vão se identificando.
Então, onde o que o cérebro vai buscar, ele vai buscar duas coisas. Primeiro, é que ele é egoísta. O cérebro nosso é extremamente egoísta. Por que, que a gente fala que ele é egoísta? Porque o cérebro gasta energia. Né? Ele gasta muita energia, só que ele não quer gastar essa energia. Então, ele vai buscar o caminho menor, aquela rota de fuga menor. E essa rota de fuga, se a gente não dá condições de serem várias rotas de fuga, ela vai sempre pela mesma. Então, esse desenvolvimento do cérebro é muito importante os pais entenderem. E aí, vocês vão entender quando a Beatriz fala das emoções. Porque essa rota da emoção foi criada, está elaborada, está ali forçada naquele sentido. E a criança ela vai precisar de duas coisas importantes no cérebro. Eu estou falando em termos cérebro, ainda a gente nem entrou na parte psicológica em si. Né? Segurança física, local físico, segurança física, ambiente físico e segurança emocional. Para que a criança, o adolescente, ele possa sentir. E eu acho que aí eu dou um gancho, né, para esse sentir que vem com o cérebro, o que ele sente, o que ele precisa, como é que funciona isso para o cérebro. E eu dou um gancho para a Beatriz entrar com a parte emocional. Né? O que é essa segurança, né, emocional? É importante para já entender que, embora o cérebro ele esteja ali se desenvolvendo e tem todas as faixas etárias, né? Cada criança é uma, né? E muitas outras coisas também vão ser levadas em consideração. Então, a gente entender em qual contexto aquela criança está inserida, né? O quanto que ela tem ali de favorece a expressão desse sentimento. Porque, como a Débora disse, caixinha de ferramentas, mas não significa que elas estejam usando ou que haja um ambiente que tem favorecido o uso dessas ferramentas, né? Então, tudo é novo. Cada sentimento que vai chegando para a criança é muito novo. E ela não sabe como reagir, ela não sabe como lidar, né? Às vezes a gente vê uma criança chorando e aí o primeiro impulso é dizer, né? Para de chorar. E não, assim, o sentimento é novo, ela está sentindo. Às vezes a gente mas não foi nada. Foi para a criança, né? No sentido dela, no individual dela. Mas a essência dela foi alguma coisa. Então, é importante levar em consideração que a criança sente. Bem, né? Para cada um vai sentir direito, cada um vai sentir ao seu modo. Mas é importante a gente ter esse ambiente, assim, que favoreça a expressão do sentimento, que a gente possa entender a criança como ela sente, de que maneira ela lida. E o afeto, ele é muito importante, né, também. Assim, a gente não pode evidenciar o acolhimento, né? Quando a gente negligencia o acolhimento, a gente tem um terreno fértil ali para patologias, inclusive. Aí, Bia, eu acho até legal a gente falar um pouquinho, porque o que eu sinto quando as mães trazem o erro do acolher. Mas o que significa esse acolher? Né? Porque as mães sempre trazem, né? Eu tô errando, eu sou culpada, eu quero mudar isso. Tá travando o seu. Tá travando o seu também. Voltou? Acho que voltou. Tá. A voz tá boa, né? Tá conseguindo ouvir. Tô. Às vezes tá tremendo, assim, tá saindo. Tá. Ó, não tá falando. Acho que é a internet. Ou é o Insta ou é a internet. E agora, melhorou? Parece que sim. Continua falando que parece que melhorou. Tá. O acolhimento que a gente traz nessa palavra acolher tem vários significados, né? Vai dependendo muito. Mas, no geral, é ir ao encontro das necessidades do outro. Então, ir ao encontro das necessidades da criança, né? As mães, assim, elas se sentem muito culpadas o tempo todo, né?
porque acham que falharam, acham que podiam ter feito melhor. E, na verdade, se você tiver ouvindo, presente, se você estiver indo ao das necessidades da criança, acolher, né? Favorecendo também de escuta, de Tá cuidado, de travando, Beatriz. Eu não sei se todo mundo está percebendo se está travando ou não. Pode me colocar para mim aqui se está travando ou não? Para mim está travando. eu Vê vou se ter está travando. Acho que é a internet. Vamos ver se destrava para fluir melhor a fala. que. Será que melhorou? Parece que melhorou. Vamos lá. Então é isso. A parte do acolher pegou? Deu para. Melhorou. Pode repetir o finalzinho do teu acolhimento aí, que eu acho que esse ficou. Então é isso, assim, é a escuta, é o estar presente, é ir ao encontro das necessidades da criança, né? Entender o que ela está demandando ali naquele momento. Às vezes ela só demanda a sua presença, às vezes ela só demanda que você esteja do lado ali, dando um suporte mais de presença mesmo, né? É isso. E o papel, eu acredito, dos responsáveis e das mães é justamente esse, né? É do acolher, do ouvir, do estar presente, do ir ao encontro dessas necessidades. Porque, como eu disse, quando a gente negligencia esse acolhimento, a gente tem terreno fértil para patologias, não que seja regra, né? Uma pessoa que teve acolhimento, ela pode também desenvolver patologias, mas a criança que não teve esse acolhimento, ela tem uma chance muito maior, né, de se tornar uma criança ansiosa, de se tornar uma criança deprimida, com dificuldade de aprendizado. E tem uma coisa, acho que bem importante também aí, Beatriz, a gente tocar, que é importante da criança entender e passar a entender aquele sentimento. Então, muitas vezes, que é o que a maioria de nós talvez tenhamos vivenciado, porque era o mais comum isso antes, porque o mundo era um pouco diferente também, não quer dizer que é melhor ou pior, mas quer dizer que não tem existia tanto conhecimento quanto existe hoje. Né? Uhum. E as condições eram feitas por demanda. Os pais mais antigos tinham demandas, eles faziam por demanda. Então aquilo, fica quieto, engole o choro, né? É uma subliminava, né? Vamos dizer assim, para subliminava, você não podia sentir. Hoje não, hoje já com as descobertas, é necessário você sentir, você não reprimir e você dar um nome para esse sentimento, inclusive. Uhum. Inclusive os meninos, né? A gente, mais antigamente, acontece hoje em dia também, de da gente ouvir que o menino, o homem não chora, o homem não pode chorar, né? Então, quantos homens a gente tem aí que já são maiores e já são adultos e não se permitem chorar ou não se permitem expressar algum sentimento porque acreditam que tem que reprimir aquilo, né? E não, na verdade, assim, todos somos seres humanos, as emoções, elas estão ali pra gente, né? Precisa expressar, a gente precisa. Não tem como eu lidar com uma emoção, com um sentimento, se eu não conheço, se eu não sei o que é, se eu não sei de onde vem. Então eu não consigo trabalhar, né? A gente tem que dar um passo para trás e entender o que é isso, né? E parar e refletir mesmo. Parece uma coisa boba de se dizer, mas quando a gente sente alguma coisa, é legal a gente parar e refletir, né? Nossa, fiquei triste, fiquei magoado, tô me sentindo mal, né? Porque, enfim, e aí refletir como você tem sentido aquilo, para aí sim você entender como você pode lidar com aquele sentimento, com aquela emoção. Então é muito isso, a gente ouvia muito engole o choro, não chora, para a criança reprimir aquilo. E não, ela precisa expressar, porque se ela não expressa, ela não vai saber o que é e não vai conseguir lidar, né? No setting terapêutico, a gente faz muito esse trabalho de dar nome aos sentimentos, principalmente para as crianças menores, assim, né, de 4, 5, 6 anos. A gente trabalha até com jogos mesmo e brincadeiras na ludoterapia, com essa questão de dar nomes. Ah, como que é quando você fica triste?
E aí a criança, aí eu falo, né? Isso é tristeza, isso é, né? E a gente vai dando nome junto, porque ela precisa saber qual o nome daquilo para ela conseguir se expressar nas outras vezes, né? Estou me sentindo magoada, estou me sentindo triste. E às vezes ela confunde um sentimento com outro, então a gente vai facilitando esse processo para ela conseguir se expressar mais assertivamente. E é bom saber disso, porque se você juntar que a criança, foi o que eu falei, ela não está com o cérebro pronto para aquilo, e, e, a, e a mãe chegar, o pai chegar e querer que entenda o porquê, ele não vai dizer, ele só vai sentir. Exato. Então, o acolher é o acolher esse sentimento e regular essa emoção. Como é que eu vou regular essa emoção? Que Sim. muitas vezes nem o pai está com ela regulada, nem a mãe está com ela regulada, né? Uhum. A gente exige muito das crianças, né? Assim, eu acho que esse comparativo ele acaba acontecendo porque as mães, os pais, enfim, eles também têm uma rotina bastante estressante. E aí, num momento ali mais de estresse, eles acabam cobrando das crianças que eles tenham esses recursos assim, com essas coisas, quando na verdade eles não têm, né? Então, quando a gente fala para uma criança engolir o choro, ai, não é nada, para de chorar, parece besteira, mas você está dizendo para outra criança não acreditar no que ela está sentindo, né? Tô me sentindo triste, tô chorando, e aí alguém diz para mim, para de chorar, não é nada. Então, automaticamente, é que, nossa, eu tô sentindo uma coisa que não é certo, né? No meu sentimento. Então, isso é importante também. São detalhes que vão fazendo a diferença na experiência da vida. E isso é importante tocar nisso, porque quando você parte da parte psicológica e daí você vai para a parte fisiológica do cérebro, que é nesse desenvolvimento, isso que você falou, ele está registrado. As pessoas não perceberam, não conhecem ainda sobre isso, mas está registrado esse caminho para a criança. Entendeu? Então, quando ela fala essa fala de. Então, significa que no mundo, quando eu me posiciono, no meu sentimento não tem valor. Só Exato. que ela aprendeu a ler essa esponjinha, esse ambiente, essa esponjinha, esse filtro, tá desde quando a criança foi pequena. Desde Uhum. aquela fala. Porque ela não tem ferramenta para lidar com aquela informação que a mãe, que o pai está dando, ou a escola, muitas vezes também, né? Porque são os dois ambientes principais, a casa e a escola, né? Sim. Principalmente na primeira infância, né? Até chegar à adolescência, esses dois são os primordiais. Uhum. Então, quando tem essa fala e essa repressão, né, essa sublimação, não, vamos reter, a criança não entende que isso, o que quer dizer isso? Como eu falei, é sine qua non. A criança é isso ou é aquilo? Ela vai trabalhar, você trabalha na Ludo com o quê? Muito com a imaginação dela. Porque ela E, trabalha na imaginação. uhum. Não é à toa, é porque a formação do cérebro dela precisa fazer conexões. E essas conexões são realizadas através do afeto, né, através do carinho e através da imaginação. Uhum. Então, A observação lúdica, ela é muito isso, assim, é no brincar que a criança se expressa, né? Então, a maneira como a criança se expressa na ludoterapia, ali no setting terapêutico, a gente entende que é a maneira como ela se expressa na vida. Então, você está jogando um jogo, né? E você vê que para a criança é muito difícil perder, você tem que acolher aquela dificuldade. Tem alguma coisa ali por trás que quando ela sai dali e ela perde em algum momento, é muito difícil para ela, né? E quantos adultos vê que chega assim na sessão de terapia e tem muita dificuldade para falar sobre sentimentos e emoções? Muito porque não tiveram na infância um ambiente onde foi favorecido, onde eles podiam expressar. Então, eles não adquiriram essa facilidade para falar sobre sentimentos e emoções, né? Eles chegam travados na sessão de terapia e a gente tem que ir ali aos pouquinhos travando. Mas a observação lúdica, ela é justamente isso, é no brincar que a criança se expressa. E a escola, né, como você disse, assim, a gente tem que entender os contextos. Então,
a família, a escola, a gente entra em contato com a escola também para entender como a criança é na escola, né? Como que ela se apresenta na escola, como que ela se apresenta em casa, porque apesar de tudo, cada criança é um ser único e individual, cada um tem a sua vivência única e individual. Então é muito importante a gente ter esse conhecimento mesmo da vida da criança em todos os âmbitos. Esse ambiente, eu falei, a esponjinha, né? Ele está captando tudo. Por isso que quando fala, não é o que você fala. O que você fala não vai fazer sentido muitas vezes, porque é aquilo que nós falamos, ele não tem ferramentas para lidar com aquelas emoções. Ele não tem ferramenta para lidar. Eu vou dar um exemplo assim. A mãe, o pai, muitas vezes, nós adultos, temos as ferramentas e nós não lidamos. Então a gente tem todas as ferramentas, é como se a gente tivesse a caixa de ferramenta lá com tudo, né? Tem a furadeira, tem a parafusadeira, tem tudo. Mas o que a gente prefere pegar? É o preguinho, o durex, o martelo e ir lá e martelar o preguinho na parede. Esse é o caminho do cérebro, vamos dizer assim. Eu prefiro fazer esse porque é mais fácil, me demanda menos energia. É assim que o cérebro funciona. Tá? Exatamente assim. Mas você tem a caixa de ferramentas. Quando o adulto vai para a terapia, né, quando essa mãe chega na terapia com essas culpas, nós como terapeutas ajudamos a ver essas ferramentas que a pessoa tem, né, a identificar qual é a ferramenta que ela tem e que ela pode começar a usar. E aí ela começa a regular as suas emoções. Porque muitas vezes foi o que você falou, a pessoa chega na terapia, ela não sabe quais são as emoções dela. Quando você pergunta o que você sente, ela não sabe dizer o que ela sente. Sim. Então, nesse processo, você vai ajudar o adulto. E a criança, ela não tem essa caixa de ferramentas. Uhum. Ela vai desenvolver ao longo, até, pasme, mas até os 20, 25 anos. Então, a gente vai exigir de uma pessoa aquilo que ela não tem para dar. Uhum. E da criança, muito mais. É importante isso, né, Débora, porque a gente fala no atendimento infantil muito sobre a criança, porque ela é o nosso foco principal, né, é com ela que a gente está trabalhando, mas na verdade, assim, existe todo um trabalho com os pais, com as mães também, né, a gente tem aí, hoje na clínica, vou falar da clínica porque é onde eu trabalho, não sei nos outros lugares, mas na clínica a gente faz uma devolutiva a cada 3 meses. Né? A gente vê a importância de estar em contato ali com os pais a cada 3 meses. Para, além de falar sobre a criança e de como está sendo o momento, há também, eu vejo muita necessidade de acolher a mãe, né, o pai. Eu vou dizer mãe, assim, mais a mãe, porque são mais as mães que estão hoje, são mais as mães que estão presentes ali, que levam e que buscam e que fazem as devolutivas. Mas tem uma necessidade também da gente acolher, porque é muita culpa, é um sentimento de insuficiência que muitas vezes elas têm, né? Então, precisa haver um acolhimento desse sentimento das mães também. A gente conversar com elas e ajudar elas ali a entender um pouquinho melhor do que elas podem fazer, né? Dar um pouco de recurso, ajudar elas também a usarem as próprias ferramentas para poderem ajudar os filhos, né? Às vezes a gente faz uma devolutiva que é muito para a mãe mesmo, é ajudando a mãe a usar as suas ferramentas para que aí sim ela consiga ajudar o filho a usar as ferramentas dele quando ele tiver também. É legal isso, e aí aquelas mães que quiserem, na próxima quinta, na próxima live, a live é para as mães. Né? Esse cuidado para as mães, esse autocuidado com elas. Né? A importância de elas estarem com esse autocuidado, né? Ou buscar ajuda para se cuidar, realmente. Né? Como você falou, é o reflexo. Não tem, é um reflexo. É um reflexo. E quando você tem essas crianças, né, vendo essa desregulação da mãe, né, que é aquilo, tá no estresse, ela grita, ela fala, vai vir uma repetição. E essa repetição, ela vem talvez de outra forma, mas ela vem. Uhum. Então, esse olhar para a criança que está ali gritando, que está batendo, que não sabe, ela está querendo te dizer alguma coisa. Sim.
ela está expressando alguma coisa, né, do jeitinho dela. E eu costumo dizer, não tem uma receitinha de bolo, né? A gente tem que entender que as mães também, elas acabam lidando conforme elas conseguem, conforme elas podem, porque provavelmente elas também não tiveram ali uma criação e uma vivência onde elas podiam expressar e conversar. Não, às vezes você só está fazendo o que você aprendeu. E agora, se você identifica que dá para fazer de uma maneira diferente, você quer fazer de uma maneira diferente, então a gente parte daí, né? E você vai falhar, em vários momentos a gente é tomado ali pelo sentimento, né? Pelo estresse, pela emoção do estresse e tudo mais. Mas a gente está em movimento, né? O importante, eu acho, é a gente querer estar em movimento, querer fazer de uma outra forma. As falhas, elas vão existir, né? Somos seres, é o que eu digo também, antes de você ser uma mãe, você é um ser humano. Então, as suas emoções também estão presentes, né? Os seus sentimentos, eles também estão presentes. A gente só precisa trabalhar para conseguir colocar isso em movimento. E é muito importante isso, porque quando uma mãe ela está nesse movimento de busca, a busca começa por ela, né? A busca começa por ela entender o sentimento. Eu vou colocar numa linha mais ou menos, né? Eu entendo meus sentimentos, né? Eu passo a reagir de forma diferente, eu regulo esses sentimentos. Então, quando eu tô, que aquela raiva chega, eu quero me expressar, porque a gente quer se expressar, tanto quanto, né? E muitas vezes eu grito com a criança, muitas vezes, tá me deixando louca, né? Quando eu passo a entender que essa é uma reação minha, essa não é uma reação da criança. Então, eu passo a entender o que eu estou sentindo, eu começo a regular isso que eu estou sentindo. Como é que eu consigo acalmar o meu sentimento para daí eu dar conta do sentimento e mostrar para a criança o sentimento dela? Eu acho que esse é o acolher, né? Eu preciso acolher o sentimento da criança, mas eu não estou acolhendo o meu. Então, sim. Eu preciso regular o meu para poder acolher o dela. E às vezes a gente vê, né, é assim, mas eu fiquei estressada porque ele me deixou estressada. Tá, mas a parte de lidar com o estresse, o que você fez com aquele estresse, é responsabilidade sua, né? A gente tem que passar essa responsabilidade também. Então, muitas coisas vão tirar a nossa paz, muitas coisas vão estressar a gente, mas é responsabilidade nossa como a gente lida, como a gente festa, né? Então eu posso ficar estressada e sair quebrando tudo em casa. E ok, houve uma coisa que me estressou. Mas essa foi a minha maneira de reagir a isso, né? Foi a minha maneira. Então, eu preciso olhar para mim primeiro, como eu estou reagindo a essas situações estressantes e ter um cuidado comigo e ter um acolhimento comigo, para aí sim eu conseguir fazer isso com meu filho, minha filha, enfim. E um outro ponto que é importante nisso, que muitas vezes acontece, é o negligenciar, né? Uhum, sim. Deixa ele sentir, tá tudo bem, deixa ele ficar sentindo. Só que se eu não sei lidar com o meu sentimento, a criança muito menos, porque ela não tem, a gente já falou da caixa de ferramentas, ela não tem as ferramentas para lidar com aquilo. Então, esse lidar com as emoções, ela não vai lidar. E para a criança, isso ela está sendo negligenciada emocionalmente. Uhum. O sentimento dela está sendo deixado de lado. Isso sim gera o desamparo, um abandono. Porque não quer desamparar e abandonar, não quer dizer deixar de lado a criança em si. Quer dizer deixar de lado o sentimento que essa criança tem. O sentimento que essa pessoa tem, que esse indivíduo tem, que cada um é único. Sim. E eu vejo também que acontece, assim, né, a criança tá muito emotiva, chora muito, né? Ela tem isso negligenciado, como você falou, a falta do acolhimento. E aí muitos pais entendem o quê? Preciso então colocar essa criança para fazer vários esportes porque ela não está conseguindo lidar com as emoções dela. Então vai fazer de segunda, capoeira, terça, natação de quarta e tome tarefa na criança ali, enche a agenda da criança, porque então os esportes vão ajudar a criança a lidar com os momentos. Quando a gente tem uma coisa muito antes disso, não seja legal, mas a gente tem que tomar muito cuidado também com o excesso de demanda,
Mas é muito mais simples quando a gente simplesmente está ali do lado, a gente está, né? Como você tá, mas como você tá se sentindo? Quer falar sobre isso e ajudar ela a dar nome também, né? Então eu vejo que acaba acontecendo, não tem esse ambiente ali de escuta, mas aí tem pais que colocam muitas demandas, enchem a agenda da criança, porque só o esporte ali vai dar conta de ajudar o próprio sentimento, né? É a pergunta da Roberta, ó. E em casa, como é que eu consigo estimular essas emoções com a minha filha na primeira infância? Porque ela fica perdida. Como é que estimula em casa essas emoções? Uhum. Eu costumo dizer que assim, a gente tem hoje muitos recursos do conversar, a gente tem muitos jogos e brincadeiras. Então, você vê, tem até um filme do Divertidamente, né? O Agora da Adolescência vai lançar. Mas assim, tem muitos jogos e brincadeiras que para criança você só tá brincando de jogo da memória, você só tá brincando de bingo, você só tá brincando de quebra-cabeça. Mas aí nessa brincadeira existem jogos que falam sobre emoções, sobre sentimentos, e aí você consegue brincar, fazer ela se expressar, porque às vezes é difícil que ela se expresse só no falar, né? Então, quando a gente entra com a brincadeira, a gente consegue favorecer isso e ajudar a criança ali a entender algumas coisas também. Eu acho legal. Eu lembro que uma vez nós estávamos conversando, Beatriz, e você trouxe, né, a frustração de mães que chegam e falam assim: meu filho fica frustrado, ele não aceita perder, ele não aceita, né? E talvez esse seja a visão da mãe de ver que a criança fica frustrada e não por perder. Né? E como é Sim. que ela consegue lidar, por exemplo, com esse sentimento em casa? Como é que ela pode lidar com essa emoção em casa? A primeira coisa é a gente entender que todos os sentimentos eles são sentidos de maneira diferente por cada uma das pessoas, né? Ninguém sente nada exatamente igual. Então, que a criança ficou frustrada porque, por exemplo, perdeu, e não é que ela esteja fazendo birra, não é que ela é chata, né? Porque é a primeira coisa que a gente costuma ver, assim, ai, criança chata, não sabe perder, ou então que criança nada que só faz birra. Não, não é, ela tá experimentando o sentimento da questão. Então, ela ainda não sabe que aquilo é frustração, mas ele precisa haver um acolhimento daquele sentimento. Ele é genuíno, ele tá vindo de algum lugar, né? Então, ao invés de criticar aquele sentimento, é legal a gente, e vai dependendo da idade, né? Assim, se já tinha uns 5, 6 anos, a gente já consegue dizer, ó, você perdeu e você tá sentindo isso porque você tá triste porque você perdeu, né? E na conversa mesmo, vai depender muito de como cada mãe também é com o seu filho, mas basicamente é ajudar ele a entender o que é aquilo que ele está sentindo, né? Eu acho que se a gente fizer isso de pelo menos entender o que ele está sentindo e ajudá-lo a entender também, a gente já está favorecendo um ambiente de escuta e acolhimento. É, eu vou trazer também um pouco de estratégias específicas para o cérebro. Né? Quando a gente regula a emoção, quando a gente fala de regular a emoção, significa fazer com que a parte nossa de neurotransmissores ela entre, né, num equilíbrio, porque os neurotransmissores se desequilibram quando nós temos as reações emocionais. Né? E às vezes são coisas tão simples que a gente não. A conversa é sempre, Roberto, sempre. A conversa é o básico, literalmente, né? E esses neurotransmissores, eles estão tão desregulados, né, que muitas vezes, por uma situação que não é real, muitas vezes a criança está, por exemplo, frustrada ou alguma coisa assim, por um cenário que ela está imaginando que está acontecendo, então a conversa vai trazer para uma realidade, né, para que ela possa passar não a entender, porque ela não vai conseguir linkar a emoção dela ainda com a parte racional que a gente gostaria, né? Mas para que isso se amenize. Então, são técnicas simples, por exemplo, um banho. Quando você está no auge a criança está no auge do estresse, não é que você vai fazer, vai tomar banho. Não, você vai explicar, ó, vamos regular essa emoção, vamos regular, você está estressado, né? Você está assustado, vai tomar um banho, deixa a água cair. Por quê? Porque nós somos o corpo junto. Pode ver, se a gente se assusta,
né? Então, nós somos uma parte emocional, uma parte cognitiva, uma parte corporal. E quando a gente começa a usar isso a nosso favor, e isso para as mães também, né, a gente passa a buscar um equilíbrio. Então, ensina que essa criança ela consegue regular aquilo que ela está sentindo respirando, indo tomar um banho, não pelo banho, mas pela água caindo, que aquilo vai fazer o corpo dela dar uma relaxada, e esse relaxar, o corpo vai mostrar para o cérebro, eu estou bem, eu estou tranquilo. E isso vai gerar uma emoção diferenciada. Uhum. Até por isso que a gente vê assim, né? Quando as crianças. É muito comum a criança chorar, 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 chorar e dormir. Né? Você vê como é exaustivo o sentir, assim, excesso. Então, sente muito, e aí essa do banho é muito para isso, né? Para dar uma relaxada. Mas tem muita criança que sente ali em excesso, então chora, chora, chora muito e dorme, né? Dorme que nem uma pedra, porque é muito exaustivo, né? O sentir em excesso, principalmente para eles que estão experimentando os sentimentos, né? E Bia, imagina, se nós, não é exaustivo para nós? Quando está Uhum. acontecendo alguma coisa em termos emocionais, vamos pegar em termos de trabalho, que você está convivendo com uma situação estressante do trabalho, com alguém estressante para você, né? Você não sabe mais lidar com aquela situação. Quanto emocionalmente é exaustivo? Sim. Então imagina para a criança que não tem o cérebro completo ainda, que não sabe lidar com essas emoções, que não tem ferramentas para lidar com essa emoção. Quanto isso é exaustivo para ela? É o que você Uhum. falou, ela vai chorar, 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 chorar e vai dormir. E aí é um ponto onde, será que esse choro foi acolhido? Será que ele tem a Exato. representação para aquela criança? Uhum. Será que aquilo está gerando para ela um abandono, um desamparo? Como que ela está experimentando, né? Aquela situação. Porque o que Exato. vai mudar é a forma como esse choro ele é recebido, a forma como esse choro é acolhido ou não é acolhido, né? Exatamente. Por isso que a pontuação da conversa sempre, ela é importante. Ah, mas às vezes a criança nem quer conversar. Ela, não, saia daqui, não, grita. Não é? Uhum. Sim, respeitar esse espaço dela, né? Mas também mostrar que você está ali ao lado, como um porto seguro, né? E que na hora que ela quiser, você está ali para conversar com ela. E isso já é acolhido, né? Não precisa, Isso já é acolher, você respeita o espaço e mostra que você está disponível. não precisa ser uma coisa grande, não precisa, né? Não, só o fato de você estar ali presente, você estar disponível, né, para a criança e para o sentimento dela, você já está vendo. E eu quero voltar um pouquinho no que você falou do excesso, né? Uhum. Do excesso de atividades, do excesso, né, de, Anda, vamos né? dizer, da agenda lotada, né? É muito comum realmente você ver, não, eu pego meu filho de manhã, ponho aqui, ponho ali, nada, e esse espaço para brincadeira, esse espaço para o descanso. É isso que a gente fala assim, parece que não, mas acontece muito, né? Você vê as minhas crianças, assim, várias crianças cheias. Eu acho que isso vem muito também dos pais que têm uma vida muito agitada, uma vida muito cheia de demanda, e aí eles normalizam, né? Então a criança também tem que ter uma vida muito agitada e uma agenda cheia, que a minha é, então a dele tem que ser também. Há uma normalização, né? Esse pai, essa mãe, como é normal para ele estar sobrecarregado, como é normal para ele ter uma agenda cheia, consequentemente ele acha que tudo bem, né? Se ele tiver também. Mas precisa do descanso, né? Às vezes, mas ele ficou lá uma hora e meia assistindo alguma coisa, ele está descansando, isso é importante, né? Então, é só um momento. É porque hoje a gente tem uma sociedade que se culpa muito quando descansa. Hoje a gente tem uma sociedade que está em movimento o tempo todo com 1 milhão de coisas para fazer, se sentir muito produtiva. Então, quando descansa, se sente culpada. Pinga.
também. E esse descanso é a brincadeira, esse descanso é o dormir, e aí eu entro muito no que eu vejo também. As pessoas acham ainda que dormir é perda de tempo, quando, na verdade, todo o processo de memória, de aprendizado, de recuperação do organismo, ele está nas fases do sono. Sim. É ali que se encontra. Você pode vivenciar o que for, mas se você não tem um sono de qualidade, de uma quantidade ideal para você, você está perdendo em termos cognitivos, você está perdendo em termos de emoções. Né? É onde é escolhida qual a emoção que você vai ficar, é lá no sono. É o sono que faz essa diferenciação. É este descanso. E uma coisa que a gente pode trazer de informação por exemplo, o adolescente, né? Aí você vê, o adolescente estuda, eu estou tomando café hoje, não dá para glifar café, mas estou tomando café hoje. Não sei se Bia pegou café, né? Água. Só água. Só água, só água. O adolescente, o processo dele, né, de desenvolvimento cerebral, ele é muito, de manhã ele é muito mais lento. Ele tem uma representação, tem toda uma explicação. Eu posso vir aqui em outra live, contar sobre isso, fazer uma aula específica, deixar lá no YouTube sobre esse tema. Mas é real e já é comprovado que o adolescente, para ele pegar, captar mais informações, o período da tarde para ele é melhor. O período da manhã não é adequado porque o cérebro dele não está ainda ativado onde necessita. Lembrem que eu falei, o cérebro está em desenvolvimento. Isso vai acontecer entre 20 e 25 anos. Então, nesse período, as áreas cerebrais, principalmente nas laterais, no córtex lateral, né, ele está em desenvolvimento. E ele exige um descanso, um repouso maior no período da manhã. Então, o cérebro não está desenvolvido para isso. Por isso, o período da tarde para ele é melhor. E aí a gente vai rotular, né? Mas é preguiçoso, não quer acordar cedo, não quer. Não, não é isso. É que quando a gente passa a entender que existe um desenvolvimento do cérebro, que existe esse desenvolvimento porque as questões emocionais precisam ser desenvolvidas, ser trabalhadas, buscar os recursos, que essas ferramentas estão sendo desenvolvidas e não já está pronto, que é o que a gente acredita, o cérebro já é pronto. Eu tenho que... Não, ele tem que se desenvolver. Por isso esse descanso é muito importante. Quando ele não descansa, quando ele não tem nessa rotina que ele vai para o horário de dormir, a criança tem aquele horário para dormir que ela necessita, a criança necessita muito mais de sono. Uhum. Ela vai dormir mais cedo e ela acorda. Por quê? Porque ela necessita disso. Uhum. Quando a gente escuta muito assim na clínica, às vezes as mães vêm no primeiro atendimento, né? Com alguns diagnósticos lá que ela acha de Google, né? Então coloca alguma. Meu filho não aprende, nota baixa, né? Aí tá lá, TDAH. Então é por isso que é tão importante a gente, né, enquanto psicólogos também, avaliar todo esse contexto, né? Tá, que horas que ele vai para a escola? Como que está sendo a rotina? Qual que é a demanda? Porque nem tudo é sobre um CID, nem tudo é sobre um diagnóstico, né? Então, a gente entender aquela criança, aquele adolescente como ser único e individual. E entender todos os contextos ali onde eles estão inseridos para a gente conseguir, né? E aí saber se há um diagnóstico ou não. E é engraçado isso, porque literalmente acho que tem o Google é o meu médico mesmo, né? O Google é o meu. Eu tenho que estar rotulado, eu tenho que rotular, quer dizer, meu filho tem uma certa situação, está com um déficit de uma atenção, ele está. Então ele tem transtorno, né? Às vezes é só descanso. Uhum. As pessoas não têm a ideia o quanto a exaustão mental ela impacta as pessoas. Lá na terapia eu vejo muito isso. E eu não tenho como ajudar se eu não tratar primeiro a exaustão. Por quê? Porque quando um cérebro exausto,
ele não tem recurso. Ele fica... Sabe quando a gente fica remoendo as coisas, fica ruminando aquilo, né? Só fica naquele mesmo ponto, naquela mesma palavra, daquele mesmo jeito e tal. Você está exausto. Você precisa cuidar do seu cansaço primeiro. E a criança, a mesma coisa. Se ela entra numa agenda que nem nós estávamos falando, lotada de atividades, né? Ela pode estar exausta. Uhum. E ela só está exausta e só necessita o tratamento para isso. Ela não é um TDAH, ela não é... Porque hoje é mais fácil a gente rotular, é mais fácil querer colocar num protocolo para tratar, mesmo cada indivíduo sendo um indivíduo com necessidades diferenciadas, mas é mais fácil eu colocar isso. Uhum. Existe um mundo medicamentoso que quer que isso aconteça, porque é mais fácil, né? E sim, nós somos o que nós vamos vivenciando. A nossa alimentação vai impactar, o nosso exercício vai impactar, a nossa qualidade de vida vai impactar. Tudo isso, mas é tudo num equilíbrio. E não é uma desproporção. Além disso, tem também uma busca das mães por uma resposta muito rápida, né? Então, eu acho que muitas vezes é até um alívio descobrir que é um TDAH, porque eu tive uma resposta, né? É alguma coisa. Então, assim, a gente precisa estar muito atento a isso, porque essa resposta, ela traz um alívio ali, porque você tem uma resposta, mas nem sempre essa é a resposta, né, correta ali para aquele tipo de situação. Então, ter essa paciência do tratamento e de esperar para ver como as coisas vão se... Porque hoje a gente está num mundo que é tudo muito de imediato. Então, é TDAH, toma remédio, pronto, e acabou, né? E os adultos Exato. tendem a fazer muito isso. Então, demanda muita paciência, muita espera, né? Quando você vai olhar para a criança ali em todos os contextos, fazer uma observação, analisar o caso, fazer a devolutiva. Isso é um processo longo, a gente fala assim, mas é um processo longo, né? Demanda essa espera. E eu vou dizer assim, ó, no processo terapêutico é longo, né? E aí, quando você vai para dentro da sua casa, que você está lá com o seu filho, você também quer que a resposta seja rápida com ele. Quantas vezes a gente vê que a criança está ali tentando explicar o que é, e vamos dizer, a paciência ou a tolerância, né, da mãe, do pai, não. Fala logo, o que você quer? Isso, imediatismo, É o né? imediatismo. Passado de mãe para o filho. Não só Uhum. porque a gente sempre tem a tendência, né, de falar assim, não, o mundo está assim. Mas eu sou o mundo. De querer acelerar, né? Inclusive, se desse pra gente colocar essa coisa que a gente tem aí do WhatsApp na velocidade 2, eu acho que todo mundo ia sair colocando todo mundo na velocidade 2. Porque tá cada dia mais difícil você conseguir lidar com a espera, né? E aí é um exercício também, essa paciência, porque a gente tá num mundo onde é muito imediato, né? Gente. Se antes, né, os pais de antes, eles tinham uma demanda, tinha tantos filhos, tinha uma demanda diferente, né? Hoje a gente vê uma coisa de querer o imediatismo. Eu consigo resolver sozinha, porque eu entro ali no YouTube, eu entro ali no Google, eu procuro sobre aquilo, vai ter alguém me dizendo como é que eu faço aquilo e eu vou naquele que fala, vou lá, olho a quantidade de tempo que tem o vídeo e falo, esse só tem 5 minutos, então eu vou ver esse, porque aquele outro tem meia hora. Exato. E eu só Sim. tenho 5 minutos para aprender isso. Mas o que eu aprendo nesses 5 minutos, realmente, o que eu aprendo naquela meia hora? Então, o que eu aprendo, o que eu ensino para o meu filho nesse 1 minuto, com qualidade, porque ele quer isso também, ele está vivendo isso, ele está aprendendo isso. Porque eu estou ensinando. Uhum. Né? A minha experiência, o meu comportamento está ensinando ele a ser assim. Sim. Aquilo que eu permito está ensinando a ser assim. E um ponto também que eu acho que eu até esqueci de colocar, quando a gente tem a questão do adolescente no cérebro do adolescente, né, ele é por impulso, porque é essa parte do cérebro que está em desenvolvimento. Né? É a parte social, é por impulso, é aquilo que realmente ele está
vivenciando, né, ali na adolescência, né, ele quer recompensa. O cérebro de um adolescente, ele quer recompensa. Né, ele começa a entender o mundo, então ele quer uma recompensa. E como pai, como mãe, né, qual é a recompensa que você entrega para esse adolescente? Nós vamos dar um pouquinho mais além da infância e vir para um adolescente, né, qual é a recompensa que ele está? Então, hoje está muito comprovado, por exemplo, que aqueles pais, e comprovado na parte neuro mesmo, né, que a qualidade do adolescente, daqueles pais que têm a conversa com ele, que mostram a vida deles, né, que tomam o tempo, meia hora, nós estamos falando do tempo, para explicar o que acontece, para mostrar como é que vai, né? Mas o pai os pais tomam aquele tempo para expor, para deixar e para querer saber como está a vida daquele adolescente, porque se nessa fase ele começa a viver o social, ele vai buscar os amigos. E quanto mais ele vai para o social, mais recompensa ele quer. E é aí que vai por alguns mundos que talvez depois seja muito mais difícil você tirar. Né? Então, muitas vezes essa recompensa emocional está também na família. A recompensa é ser escutado, a recompensa é ser validado naquele sentimento, a recompensa é uma troca. É essa recompensa emocional. Uhum. E como a gente não tem tempo, ele vai buscar no YouTube, ele vai buscar em outras coisas essa recompensa. Uhum. Então, se a gente vê o descanso, essa parte cerebral, as emoções, tudo isso, né, se não acolhido, se não for conversado, né, e esse recurso da conversa, eu acho bem importante, porque eu vejo também muito que não se sabe conversar. Que é muito difícil a pessoa colocar o sentimento que ela tem perante aquele tema da criança, aquele tema do adolescente. Sim. Estou fazendo agora um retorno aqui, vamos fazer um resumo, né, dos pontos que nós já abordamos, né? Esse desenvolvimento do cérebro na infância e na adolescência, né? Essas emoções que são muitas vezes blindadas, né, que não são acolhidas, que são suprimidas, que não são identificadas, né, que não são reguladas, e aí vem muito a questão do regular emoções. Primeiro regular a sua mãe, primeiro regular a sua, depois ajudar a criança a regular a dela. De permitir esse sentimento, como você disse, de dar nome para ele. Que sentimento é esse que você está tendo? Por que você está tendo esse sentimento? Por mais que a conexão não esteja, você vai ajudar essa conexão a se desenvolver. É um trabalho em equipe, né? A psicóloga em casa. A terapia infantil, ela nunca acontece só 40 minutos dentro de uma sessão, né? Ela acontece em casa também. Tem que continuar, né? No manejo aquilo tem que continuar. Porque só 40 minutos de uma sessão não é suficiente. Então é um trabalho em equipe mesmo. A psicóloga, os pais, entendendo e caminhando juntos ali. Exatamente. É o trabalho em equipe. Acho que esse é o... Começa aí o trabalho em equipe. O trabalho em equipe não é lá na sua empresa, na sua organização. O trabalho em equipe é literalmente dentro da sua casa, né? Dentro do seu lar e com aqueles especialistas que você também tá colocando para te ajudar. Está inserindo nesse teu contexto. Acho que nós abordamos todos os pontos. Sim. Nós nos pretendíamos, abordamos de uma forma geral, né, não tão aprofundada, porque cada ponto desse vale uma aula, né, mas abordamos os pontos para que possa ajudar esses pais, essas mães, né, essas mães não se sentirem tão frustradas, né, a entenderem que tem esse desenvolvimento, né, e deixar os comentários aqui
né? Para que a gente possa trazer no próximo Acogli Café, para que a gente possa responder, para que a gente possa gerar material para que vocês tenham informações, né, de como, quais são as suas dificuldades, de o que está sendo um desafio. A gente colocou o post nos stories essa semana e as respostas foram essas, os desafios com a criança que tem birra, que nós abordamos, o desafio com a criança, com o adolescente, né, que quer sair, que quer ir para o social, que quer ter essa recompensa. Então, você vê que são desafios realmente. E a questão de ser mãe, por mais que a gente possa ler, que a gente possa ter material, que a gente possa conversar, que está aberto muitos grupos, que existe, por mais que tenha tudo isso, você só vai saber o que é ser mãe quando você for. Se você não tem filhos, né? E aqui nós estamos falando de todos os tipos de filhos. Você só mesmo que vão dizer assim, mas eu sou mãe de pet. Ok, mas você só vai ser mãe de pet quando você tiver o pet, você vai saber a necessidade que eles têm. Não é? Então, é assim, só vai saber quando você for, quando você tiver. Não tem como você... E cada uma vai maternar, acho que você que usou essa palavra comigo, já vai maternar do seu jeito. Porque se a gente olha na internet, também tem muita receitinha de bolo da mãe perfeita, né? Então, sim que você vai ser uma mãe perfeita e isso não existe, né? Cada uma tem a sua maneira de maternar, cada uma materna ali do seu modo. Então, não tem nenhuma receitinha, não existe a maternidade perfeita. A maternidade, ela é cheia de imperfeições e a gente só tem que aprender a lidar com elas, né? Isso é muito bom para a gente ir para o nosso encerramento da live, né? Que a maternidade, ela tem as suas imperfeições, né? E mais imperfeições, acredito, até às vezes, que acertos. Sim. Né? Então, aqui a gente está indo já para o encerramento da nossa live de hoje. Deixe aquele comentário aqui para nós, deixa a pergunta para a gente fazer. Está aqui a Beatriz, que pode ajudar vocês com as respostas para infantis, que pode auxiliar vocês com isso. Mandem as perguntas de vocês. Se não quer colocar aqui nos comentários, muitos mandam no direct, não tem problema, tá? A gente vai responder todos vocês, mas a gente realmente espera de vocês que vocês possam ter aprendido algo novo, né? Se sentir inspirado para promover melhor, né, para acolher melhor a criança que está ao seu redor, né, que você possa ter um pouquinho mais de habilidade, né, para você poder gerar um melhor bem-estar, tanto para você quanto para esses futuros pequenos seres que estão aqui, né, já que são esponjinha, eles são reflexo desse ambiente que está vindo, eles são emoções puras. Vou dizer que nós, seres humanos, somos emoções 24 horas. É que nós não percebemos essas emoções como deveríamos. Nós somos essas emoções 24 horas. Nós somos pura emoção. Você sabe que o nosso corpo reage antes do nosso cérebro, né? Milésimos de segundo antes, o nosso corpo reage antes. Então a gente se espanta para daí chegar no cérebro toda essa informação, né? Então nós somos tudo em conjunto. É o corpo, a alma, né, e a nossa mente. E a alma que eu chamo aqui é isso, né? A nossa questão emocional que está ali vinculada. Sempre vai existir. Então, sempre vai existir. Exatamente, sempre vai existir. Bia, muito obrigada pela sua participação conosco aqui, né? Pelas suas informações, para você poder conduzir, para você mostrar para essas mães, para esses pais, o quanto é importante, né, essa habilidade de acolher, quanto é importante essa conversa. Né? Muito obrigada mesmo. E no próximo Acogli Café, quinta-feira, às 7 horas, marca aí a agenda aí, nós vamos estar falando desse autocuidado com a mãe, né? Dessa provisão da mãe, do que ela espera do filho, mas principalmente do cuidado que ela deve ter com ela. Tá bom? Pessoal, muito obrigada. Obrigada, Bia. Obrigada. Um ótimo dia para vocês. Grande beijo. Tchau.